Se você está aqui, provavelmente você sente que a ortodontia é mais difícil do que deveria ser. Talvez você já tenha estudado, visto umas aulas soltas, tentou entender de colagem, de torque, de mecânica, mas ainda falta clareza, falta a sensação de eu sei exatamente o que eu estou fazendo. E eu sei exatamente como é isso. Eu demorei muitos anos para entrar na ortodontia, porque eu achava que era impossível, que era difícil dominar tudo, era difícil saber diagnóstico, planejamento, mecânica, finalização. Parecia tudo muito confuso, desconectado, difícil demais. Mas quando eu finalmente descobri uma forma clara, lógica e prática de aprender, tudo mudou. E é essa clareza que eu quero te entregar hoje. Nesse vídeo, eu vou te mostrar um mapa da clareza ortodôntica, um método que eu desenvolvi dentro do Viver de Orto para ensinar dentistas que querem aprender ortodontia do jeito certo, com segurança, confiança, previsibilidade clínica. A minha característica é fazer isso sem enrolação, sem aula aleatória, sem ficar perdido. Um caminho que vai do diagnóstico até a finalização, de forma simples, estruturada e para você aplicar no consultório. Se você sonha em entender de ortodontia de verdade, entrar num caso sabendo exatamente o que fazer, como planejar, como começar, como corrigir qualquer problema, então esse vídeo é o vídeo que você estava procurando. Vamos lá. E antes de te mostrar como funciona o método, eu preciso te dizer para quem que ele foi criado. Porque se você se encaixar em um desses perfis, o Viver de Orto pode ser exatamente o que você estava procurando há muito tempo. Se você está fazendo especialização e sente meio perdido no meio de tantas aulas soltas, sem entender a ordem, sem saber quando usar cada aparelho, e sofre porque não consegue conectar diagnóstico com planejamento e mecânica, o Viver de Orto é para você. Se você já terminou a especialização, mas não se sente realmente preparado para atender sozinho, não domina torque, não domina mecânica, não sabe finalizar bem um caso e sente que ainda falta segurança para começar um tratamento do zero, o Viver de Orto é para você. Se você quer começar na ortodontia, mas ainda não pode fazer uma especialização ou não quer esperar 3 anos para entender aquilo que realmente importa na prática e quer aprender ortodontia de forma clara, aplicada do jeito que se usa no consultório, o Viver de Orto é para você. Se você já faz ortodontia, mas sente que falta clareza, método, você ainda não domina elástico precoce, não tem um protocolo fixo para mordida aberta, para mordida profunda, para classe 2, para classe 3, e quer finalmente entender a lógica por trás da mecânica ortodôntica, o Viver de Orto é para você. Se você já fez atualização, aperfeiçoamento ou curso solto e ainda não se sente seguro para diagnosticar, planejar e tratar com previsibilidade, o Viver de Orto também é para você. O que todos esses perfis têm em comum? Um desejo muito claro de dominar a ortodontia com clareza, segurança e direção. É exatamente isso que o Viver de Horta entrega. Antes de te mostrar o método completo, deixa eu te provar uma coisa importante. Eu ensino aqui funciona. Funciona no meu consultório, funciona nas especializações onde eu dou aula, funciona na vida real de um monte de dentista. Eu não estou falando isso da boca para fora. Eu já tenho mais de 600 alunos que passaram pelo meu curso dos 4 As do diagnóstico. E eu fui ouvindo esses dentistas e entendendo uma coisa muito valiosa. O problema não é a falta de conteúdo, é a falta de clareza, falta de método, falta de sequência lógica. Quando esses alunos entendem essa sequência lógica, mesmo a parte do diagnóstico, o salto deles foi enorme. Muitos disseram para mim assim, Gabriel, eu nunca tinha conseguido enxergar um caso desse jeito. Hoje, finalmente, eu sei por onde começar. Eu atendo horta no consultório com muito mais segurança. E a maioria desses resultados veio antes deles terem acesso ao resto da metodologia. Imagina quando o dentista aprende não só diagnosticar, mas planejar, iniciar o tratamento, entender a mecânica, finalizar bem. É isso que meus alunos da especialização vivem todos os dias. Eu acompanho eles na prática, cadeira a cadeira, caso a caso, mocho a mocho. E é exatamente esse método que funciona há anos, no meu consultório, na sala de aula, e eu coloquei dentro do Viver de Horta. Nada aqui é teoria de livro, nada aqui é conteúdo solto, é a ortodontia do jeito que ela acontece na vida real, testada em centenas de casos, validados por centenas de dentistas. Essa é a prova e é por isso que eu posso te dizer com tanta segurança. Se você aplicar o que eu vou te mostrar, você vai sentir clareza, segurança, crescimento muito mais rápido do que você imagina. Agora, deixa eu te mostrar uma coisa importante.
porque talvez você esteja tentando aprender ortodontia do jeito errado e nem percebeu. A maioria dos dentistas, quando vão aprender ortodontia, aprende de uma forma desconectada. Uma aula de colagem de uma pessoa, uma aula de mecânica de outra pessoa, um seminário de elástico solto no meio do curso, depois de 2 semanas, uma aula de Bionator, que não tem nenhuma conexão com a aula do dia anterior. E o resultado disso é sempre o mesmo. O dentista não sabe aonde que ele está no processo. Não sabe qual que é a ordem das coisas, não sabe, por exemplo, quando usar cada aparelho, não entende a lógica da mecânica e fica inseguro com medo de errar. E esse é o jeito errado. E, infelizmente, é o jeito que a maioria das pessoas tenta aprender ortodontia. O caminho certo não começa com aparelhos, não começa com colagem, não começa com técnica. O jeito certo começa com clareza. Clareza sobre aonde você está nesse momento, aonde você está no caso, qual etapa você está aprendendo, qual é o próximo passo dentro do processo e, principalmente, qual é a lógica por trás de cada decisão. E é por isso que eu criei o mapa da clareza ortodôntica, um método com 4 etapas que coloca cada coisa no seu lugar, na ordem certa, no momento certo. Quando o dentista entende essa estrutura, o diagnóstico ele deixa de ser confuso, o planejamento ele fica lógico, o início do tratamento fica organizado e a mecânica faz sentido. Então, quando a mecânica faz sentido, a ortodontia vira um jogo claro e não um quebra-cabeça aleatório. Eu vou abrir o mapa mental aqui e vou te mostrar exatamente como funciona o mapa da clareza ortodôntica. O Viver de Orto, ele usa uma metodologia que eu criei, que é o mapa da clareza ortodôntica. Então, você, para dominar a ortodontia, você tem que ter essa visão ampla. Você tem que ter essa clareza do que você vai aprender, como você vai aprender, as ordens que a gente vai aprender. Como a especialização é um curso muito longo, de 36 meses, é muito comum o aluno da especialização se sentir perdido no meio da especialização. Ele aprende sobre um aparelho, mas ele não sabe aonde ele está dentro do contexto geral, quando ele vai usar, para que serve, fica perdido. E as aulas são muito soltas. Então você aprende um dia colagem, um dia um Bionator, um dia um AEB, depois um mini implante, e você não sabe conectar essas coisas. Então, a primeira coisa que você precisa para aprender ortodontia é ter clareza. Então, por isso que o Viver de Orto ele é estruturado com um mapa, que é o que eu vou te mostrar aqui, que é o mapa da clareza ortodôntica. É com esse mapa que você vai entender sempre aonde você está, que fase você está aprendendo e qual é a sua próxima jornada, qual é o seu próximo passo, tá bom? Então, a gente vai dividir o aprendizado em orto dentro do Viver de Orto, seguindo o mapa, tá? E a gente dividiu ele em 4 grandes etapas. A primeira etapa é o diagnóstico e o planejamento estratégico, tá? O diagnóstico talvez você já conheça, que eu tenho mais de 600 alunos no meu curso dos 4 As do diagnóstico, que é onde a gente fala de análise oclusal, de análise facial, análise radiográfica, análise do sorriso. Então, o 4 As do diagnóstico, ele está dentro do primeiro grupo, que é para você aprender a fazer o diagnóstico. Depois disso, que você consegue fazer o diagnóstico, você vai começar a aprender o planejamento ortodôntico estratégico. Só que o planejamento ortodôntico estratégico, ele leva um tempo, porque você precisa conhecer os aparelhos, conhecer as opções, para ter bastante arsenal, né, de conhecimento para planejar os casos. Então você vai aprender agora e lá no final do curso você vai revisitar o planejamento ortodôntico estratégico, que é a nossa primeira fase, que é diagnóstico e planejamento. Tá? Depois disso, você vai para o protocolo de início de tratamento, que é o PIT. Esse protocolo de início de tratamento é o que você precisa para iniciar um caso. Então você está no consultório, chegou um caso ali de orto, que é por aparelho. O que você precisa fazer para desenrolar isso, para pôr esse aparelho? Já pediu a documentação, já viu os exames, já fez ali o diagnóstico e o planejamento, quer colocar a mão na massa, quer começar. Nessa segunda grande etapa, que é o protocolo de início de tratamento, o que a gente vai ver aqui? A diferença dos brackets, qual bracket, qual torque, o que você vai colar nessa pessoa, qual bracket você vai usar, a diferença de convencional, autoligado passivo, a duplo slot, bidimensional, você vai conhecer tudo aqui.
tá? Como que cola o aparelho, o passo a passo, qual o material que usa, qual a posição, como que é o arco do sorriso para ficar bonito, o que que a gente faz, né? Como que cola o tubo, tudo, né? Depois, levante o oclusal. Então, para poder colar o aparelho superior e inferior, o inferior você precisa levantar a mordida. Então, esse também é um curso que eu fiz à parte. Eu tenho o Levantes Oclusal na Prática, é um curso também que eu fiz à parte. Ele está aqui na íntegra para você, né? Dentro do contexto geral do Viver de Horta. Depois, qual arco, qual fio você vai pôr nesse aparelho, né? Qual fio você vai escolher para esse paciente, qual a sequência de fio que você vai usar depois. E elástico precoce. Então, que elástico que eu preciso pôr agora nesse paciente no primeiro mês para já prevenir alguns efeitos colaterais, para começar uma movimentação, para começar a acertar a mordida. Então, esse é como você começa o tratamento ortodôntico, mas no alto nível, né? Então, não é só colar, não é só colar de pré a pré, não é tudo bem se você está começando e agora vai colar de pré a pré porque está muito nervoso, semana que vem vai colar mais uns brackets e quer começar aos poucos, tudo bem, mas eu vou te ensinar aqui como a gente faz uma ortodontia de alto nível e já vou te ensinar ela logo de cara, tá? Você já vai entender o que é uma ortodontia de nível bem alto. Depois disso, a gente vai para a mecânica ortodôntica estruturada. Nessa parte aqui, você vai entender a mecânica ortodôntica. O que é isso? Como que eu fecho espaço, como que eu corrijo apinhamento. Então, aqui eu divido de uma forma que é para você conseguir entender e resolver os seus casos aos poucos. Então, você vai ter aqui como que resolve problemas de espaço, apinhamento, diastema, redistribuição, como que resolve os problemas transversais, a mordida cruzada para fazer expansão, a mordida em brode. Depois, como corrigir os sagitais, classe 1 com biprotrusão, classe 2 e classe 3. Problemas verticais, mordida profunda, mordida aberta, plano oclusal inclinado. Dentes retidos, como que traciona um canino, como traciona um incisivo, pré-molar, ou um primeiro molar ou segundo molar retido. E problemas pontuais, pacientes com doença periodontal, preparo para implante, verticalização de molar, paciente com problema sistêmico, agenesia de lateral, fissura palatina, pacientes com reabsorção, como que a gente lida com esse tipo de trabalho, de problema de paciente. Então aqui a gente tem a mecânica ortodôntica estruturada, é o que a gente faz para corrigir isso. E por último, você vai ter o protocolo de finalização e estabilidade. Como que eu faço para finalizar bem o caso, a remoção do aparelho e qual contenção eu coloco para ter uma estabilidade adequada nesse caso. Então, isso aqui é o Viver de Horta. E por último, eu coloquei um bônus para você, porque para você trabalhar em alto nível, você precisa dominar os mini implantes. Então, junto com tudo isso, você vai ter um módulo que é o Mini Implantes Revolution, que é onde eu ensino a instalação de todos os mini implantes com técnicas maravilhosas, simples, direto ao ponto, do jeito que você vai conseguir dominar a ortodontia. Se tudo que eu te mostrei até aqui já trouxe clareza, imagina poder aplicar essa lógica em todos os seus casos de ortodontia. Imagina começar um caso sabendo exatamente por onde começar, qual mecânica você vai usar, o que você vai evitar, qual será o próximo passo antes mesmo de chegar nele. Imagina nunca mais sentir aquela sensação de estar perdido no meio do tratamento, sem saber o que está fazendo, se vai dar certo, se vai dar tempo, se vai dar errado. Imagina olhar para um caso de classe 2, de classe 3, de mordida aberta, de apinhamento, de dente retido, e pensar assim, ó, eu sei exatamente o que eu vou fazer. Porque quando você tem clareza, quando você tem um método, quando você enxerga a ortodontia como um processo organizado, o medo vai embora, a insegurança vai embora e entra a sensação de controle, de domínio, de previsibilidade. E se você gostou dessa visão, então deixa eu te mostrar como que você pode aprender a aplicar tudo isso passo a passo dentro do Viver de Horta. E antes de te mostrar como garantir sua vaga, deixa eu te dar uma segurança importante. Eu sei que começar algo novo pode gerar dúvida. Será que eu vou conseguir aprender? Será que esse curso é para mim? Será que eu vou dar conta de fazer o curso? E então, deixa eu tirar esse peso das suas costas. Você vai ter 7 dias completos para entrar no Viver de Horta, assistir às aulas, conhecer o método, falar comigo nos comentários e decidir com calma. Se dentro desses 7 dias você sentir que o curso não é para você, que não é o seu momento, ou simplesmente não gostou, não gostou de mim, não gostou do curso, eu devolvo 100% do seu dinheiro, sem letra miúda, sem pergunta, sem burocracia. O risco é totalmente meu, a decisão é totalmente sua e a tranquilidade fica completa para todo mundo. Eu faço isso porque eu confio no método, eu gosto do Viver de Horta,
confio na clareza que ele entrega e confio no que ele pode trazer pela sua carreira na ortodontia. Então agora, se você sentiu essa clareza, esse alívio, essa sensação de que finalmente faz sentido, é porque o viver de horta é para você. Você não precisa mais estudar ortodontia de forma solta, não precisa mais se sentir inseguro, travado ou perdido. Existe um caminho claro e ele está pronto para você seguir. Então, clica agora no botão "Quero entrar no Viver de Horta" e venha dominar a ortodontia com clareza, com segurança e previsibilidade. Eu vou estar com você em cada etapa, no diagnóstico, no planejamento, no início do tratamento, na mecânica, na finalização. Clica no botão, entra no Viver de Horta e eu te vejo do outro lado para começar a sua nova fase na ortodontia.